Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. Criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Huawei Open Class. O tema de hoje é Data Lake. Nós vamos falar sobre alguns aspectos teóricos desse assunto e também mostrar como o serviço da Huawei Cloud pode ajudar na construção de Data Lakes consistentes. Meu nome é Rômulo Oliveira, eu sou arquiteto de soluções na Huawei Cloud, com foco em Big Data e Inteligência Artificial. Venho ajudando nossos clientes a migrarem ou construírem soluções inovadoras na Huawei Cloud. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, dos quais 15 deles, os últimos 15 dedicados à área de dados. Aqui está o QR Code para o meu perfil no LinkedIn. Fiquem à vontade para me contactar. Vai ser um prazer. Bom, prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu queria começar falando da Huawei. A Huawei é uma empresa com mais de 20 anos de presença no Brasil. Fornece soluções para as áreas de tecnologia da informação e telecomunicações. E aqui alguns números da companhia. Então, são aproximadamente 194 mil funcionários. A empresa é uma empresa global, presente em mais de 170 países. Desses 194 mil funcionários, praticamente metade é voltado para pesquisa e desenvolvimento, o que nos coloca aqui na posição de número 5 no ranking das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, foram 20 bilhões de dólares investidos nos últimos 10 anos. E também isso nos torna uma empresa muito inovadora, tanto é que a gente ocupa hoje a 6ª posição de empresa mais inovadora no ranking do Boston Consulting Group do ano passado. Também estamos na posição de número 49 no ranking das 500 maiores empresas da revista Fortune, Global 500. A Huawei fornece soluções fim a fim, né, para essas áreas de tecnologia da informação, telecomunicações, tanto é que temos aqui grandes unidades de negócio, responsáveis, por exemplo, pelos produtos, né, de consumo final, celulares, relógios, fones de ouvido, que é a nossa área de consumers. Temos também uma unidade de negócio de carrier, que é a unidade onde a Huawei ficou mais conhecida, né, fornecendo aí todas as soluções que viabilizam o 4G, o 5G, por exemplo. Também a unidade de enterprise, onde temos aí servidores, equipamentos de rede, storage, etc. E, mais recentemente, a unidade de cloud e AI, que é a unidade da qual eu faço parte, e que vem aí ajudando, né, a conectar todas essas soluções para entregar soluções cada vez mais inovadoras. Então, a gente acredita que a combinação de inteligência artificial, 5G e nuvem é o que vai impulsionar, né, as empresas e os negócios aí nos próximos anos. Então, a Huawei vem entregando essas soluções fim a fim. E aqui, falando um pouco da Huawei Cloud,
A Huawei Cloud é uma cloud pública de nível global, vocês podem ver aqui no mapa, né, uma cloud pública com presença em vários locais do planeta, várias regiões, data centers na Ásia, Europa, aqui na África, e com destaque para a América Latina. Então, são 5 regiões na América Latina, das quais a gente pode destacar Brasil, Chile e México, né, onde podemos, com a nossa conta na Huawei Cloud, criar ambientes e recursos utilizando essas regiões. E um ponto muito importante, né, da nossa presença aqui na América Latina é a segunda zona de disponibilidade. Então, lançamos a nossa segunda zona de disponibilidade no Brasil esse ano, bem no comecinho do ano, e no Chile também. Então, a gente vem trabalhando com 2 zonas de disponibilidade, com uma latência baixíssima entre essas 2 zonas, o que nos coloca também num outro patamar de atendimento, de resiliência, de alta disponibilidade, podendo atender aí diversos tipos de clientes. Tá? Então, a segunda zona de disponibilidade é um marco aqui e um fato muito importante para a nossa nuvem. Alguns números também, a gente é uma nuvem que surgiu aqui no Brasil em 2019, na China em 2017, e vem alcançando um crescimento bastante rápido e bastante grande. Então, em 2019, a gente já foi considerada pelo Gartner a 6ª maior nuvem no mercado global de IaaS e a nuvem número 3 na China. E no ano passado, alcançamos a posição de número 2 de cloud pública no mercado chinês. Então, somos a 2ª maior cloud pública da China. Tá? Numa história bastante recente, mas já com bastante sucesso aí ao redor do mundo. E aqui alguns números, né, 23 regiões, 47 zonas disponibilizadas ao todos, os data centers, né, de Tier 3, então data centers aí com alto nível de certificação e confiabilidade, né, e essa aqui é a nossa trajetória, chegando aqui, como eu falei, em outubro de 2019, no Brasil. Né. Então, essa é a visão geral da Huawei Cloud. Aqui, uma visão dos serviços da Huawei Cloud, então a gente provê hoje serviços de diversas categorias, né? Então somos capazes hoje de suportar qualquer tipo de workload na nossa nuvem, né? Desde computação em nuvem, armazenamento, bancos de dados gerenciado, serviços de segurança, que é muito importante, e aqui, né, eu vou destacar o portfólio de Enterprise Intelligence, que é o portfólio sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é Data Lake, né? Então, aqui dentro a gente vai ter soluções de Big Data que vão suportar aí o nosso Data Lake em nuvem. Alguns outros detalhes, né? A gente, como um grande fabricante, né, de chipsets, a gente também tem alguns processadores chamados, né, denominados com PAM, que são processadores de tecnologia ARM, de arquitetura ARM, que também alguns dos nossos serviços oferecem esse tipo de processador, né, um processador bastante eficiente, e também processadores com tecnologia Ascend, que são processadores capazes de fazer inferência de modelos de inteligência artificial. Então, né, a Huawei, como eu comentei, né, pelo seu portfólio vasto de produtos e serviços, a gente consegue abastecer também nossa cloud com todas essas soluções inovadoras, né, que a gente oferece também nos outros segmentos, agora podendo compor a nossa nuvem. Outros pontos relevantes, né, da Huawei Cloud é a questão das certificações. Então, a gente hoje tem todas as certificações internacionais, né, tornando nossa cloud compliance, né, com diversas necessidades. E também comentar sobre a LGPD, né, o tema aqui hoje vai ser dados, Data Lake. Então, é importante mencionar que a Huawei está totalmente compliance, conforme com a LGPD. Né, isso é muito importante aí na proteção dos dados. Bem, mergulhando um pouquinho mais no nosso tema, né, de hoje, que é o Data Lake, antes da gente falar até o que é Data Lake, é importante, né, mencionar como a questão dos dados vem se tornando relevante, né, nos últimos anos. Então, o Tom Peters, lá em 2001, Tom Peters é um economista, um escritor americano, né, considerado aí um dos gurus dos negócios, ele já vinha, né, ressaltando que as empresas que não utilizarem os dados, não entenderem a importância da gestão de dados, né, não vão sobreviver na nova economia. Né, e a gente viu que essa afirmação, né, vem se tornando uma realidade. Hoje, todas as empresas vêm falando, né,
de forma bastante contundente sobre a questão de dados, porque de fato, né, as decisões elas precisam ser baseadas nesses dados, né? A gente não pode mais tomar decisões por feeling ou por outros motivos. A gente tem que usar os dados, né, para poder projetar, para poder ver como é que analisar o nosso passado, tentar projetar nosso futuro, né, através aí de tecnologias como machine learning, por exemplo. Então a questão dos dados ela vem se tornando cada vez mais primordial. Tanto é que depois disso, né, lá em 2017, a The Economist, a revista The Economist, colocou aí os dados, né, como sendo o ativo mais importante, né, e mais valioso que hoje as empresas podem ter, né, foi considerado aí o novo petróleo. Então, hoje as empresas que detêm os dados e sabem usar esses dados, né, com eficácia, vão poder ter um diferencial competitivo de mercado, né? Então, não podemos mais ignorar, os dados são ativos, né, como o próprio Tom Peters falou, fundamentais para que as empresas obtenham sucesso. E aí, com essa questão, né, de ter um volume muito grande de dados hoje para lidar, tanto dados internos quanto externos, as empresas começaram a ter alguns desafios, né? Esses desafios vão desde a coleta do dado, né? Então, como é que eu posso coletar essas informações, sejam informações de dentro da empresa, sejam informações de redes sociais ou de outros meios, né? Esses dados, muitas vezes, eles não estão 100% preparados para eu poder utilizá-lo de forma eficiente, então eu preciso fazer toda uma limpeza, armazenamento também num local correto, né? Então existem camadas de armazenamento apropriadas para determinadas necessidades, então a gente precisa entender quais são as camadas mais adequadas. Também o dado precisa ser democratizado, né? Então é importante que toda companhia tenha acesso aos dados e que esses dados sejam únicos, né? Tenha uma visão única para todo mundo. Então isso significa evitar os selos de dados. Então se a gente pensar numa grande organização, isso significa não deixar que os departamentos, né, tenham o seu próprio dado, né, o seu próprio conjunto de dados, mas sim ter um local, um repositório único para que toda organização possa acessar, né. Também analisar e visualizar esses dados é um outro desafio, né? Então, ok, eu tenho os dados, consegui coletar, consegui limpar, agora como é que eu visualizo? Como é que eu começo a enxergar, transformar esses dados em informação ou até mesmo em conhecimento, né? Que é o fluxo que a gente sempre fala, dado, informação, conhecimento. Então, como é que eu posso entregar conhecimento através dos dados? E, por fim, né? Como eu consigo criar uma governança em cima disso? Ou seja, como é que eu vou permitir um acesso organizado, permitir o acesso correto a esses dados, saber quem está acessando, né, se é o momento certo, se é a pessoa certa para acessar, e, por fim, proteger também os dados, né? Então, muitos dados são sigilosos, confidenciais, então a gente precisa pensar em toda a questão de segurança dessas informações. E aí, a gente tem o Data Lake, né? O Data Lake ele vem endereçar todas essas questões, né, num repositório único, né, de dados, para que a gente possa, de fato, fazer aquela máxima, né, dos dados serem o principal ativo da empresa ser uma verdade, né? Então, para ele ser o principal ativo de uma empresa, de fato, ele precisa, né, que ele cumpra todas essas etapas e todas essas camadas. Então, o Data Lake vem para nos ajudar a promover isso. E aí, não tem como a gente falar de Data Lake sem falar um pouquinho do histórico, né? Então, a gente tem que voltar um pouquinho no passado e falar lá do BI tradicional, né? O Business Intelligence com seus Data Houses e tudo mais. Data House e Business Intelligence são conceitos antigos já, a gente está falando aí de 30, 40 anos mais ou menos, mas que são utilizados até hoje e são super importantes. O ponto do BI tradicional é que ele foi criado para um propósito, né? Então a gente tinha fontes de dados limitadas, normalmente fontes internas de dados, né? Então esses dados já vinham de sistemas ali, como por exemplo CRM, billing e etc., né? Esses dados já tinham algumas características, né? Então eles já tinham esquemas previamente definidos, então já tinha lá aquelas tabelas, né? Linhas e colunas muito bem definidas, então eu tinha que preparar isso antes de fazer essa modelagem, né, antes de carregar esses dados, né, para dentro do nosso ambiente de Data House.
Os dados eram relacionais, né? Então a gente não tinha essa grande variedade que a gente tem hoje, né? Então a gente usava as tecnologias de bancos de dados tradicionais, né? São sistemas de gerenciador de bancos de dados relacionais. O volume de dados também não era um volume muito alto, né? E aí a tecnologia que tinha para a época, que eram justamente os bancos relacionais, elas estavam alinhadas, né, a esse volume de dados. Então, até a casa de terabytes tudo bem. A partir disso, a gente começava a ter problemas, né, principalmente de performance. E aí, outros problemas como, né, investimento, né, então esses data warehouses geralmente têm um custo alto, né, tanto de licenciamento, quanto de manutenção, operação, e a escalabilidade também deles é um pouco limitada, né, a gente, como eram tecnologias, como a gente pode chamar de monolíticas, né, a gente não tinha um processamento distribuído, como a gente vai ver daqui a pouco, em relação a Big Data e Data Lake. Então, eu tinha aí, basicamente, servidores onde eu tinha um limite, né, de escalabilidade, eu conseguia ir até certo ponto. Então, mesmo que eu colocasse um investimento muito alto, eu não conseguiria, eventualmente, aumentar, né, essa capacidade. Então, isso começou a criar algumas limitações, né, para o BI tradicional, e apesar de ainda ser uma tecnologia utilizada muito amplamente e servir a vários propósitos, né, e hoje ela está muito alinhada, né, com o Data Lake, ela é uma tecnologia complementar ao Data Lake, mas em algum momento, né, ela não se mostrou eficaz para essa nova geração, né, essa nova ideia de dados, que é a ideia da variedade, que é a ideia da velocidade, né, que são de um volume alto, que são os Vs do Big Data, né? Então a gente precisou de tecnologias mais avançadas para poder dar conta desse novo cenário. E aí a gente começou a falar de Big Data, né? Lá atrás, a gente estava aí já de 10 anos, estamos falando de 10 anos atrás, mais ou menos, e surgiram tecnologias como o Hadoop, por exemplo, né? Que trouxe aí toda uma capacidade de processamento distribuído, com hardware de menor custo, né? Tolerante à falha, e aí o Hadoop, né, vem sendo amplamente usado, né? A gente vai ver aqui um pouco que já estamos falando também de muitas outras tecnologias, né, que vêm até a substituir o Hadoop, né, a curto, médio prazo, mas basicamente foi a tecnologia que possibilitou a gente lidar com diferentes volumes de dados, diferentes tipos de dados, né? E aí começou-se a falar de Data Lake, né? E hoje é um tema que está cada vez mais forte. Então, o Data Lake ele vai endereçar algumas questões como uma capacidade para armazenar altos volumes de dados. Então, aqui a gente já está falando, sai da escala de terabyte e começa a falar na escala de petabyte, que é um volume bastante representativo de dados. A gente poder ter isso centralizado, né, num local único. Então, mesmo considerando toda a variedade de dados que a gente tem hoje, né, então lá no BI tradicional, a gente falava em dados relacionais. Aqui a gente já está falando em dados não relacionais, a gente está falando de dados não estruturados, né, então vou falar de outros formatos de arquivo, vou falar de fotos, de vídeo, enfim, eu posso ter diversos formatos de arquivo e de informação dentro de um Data Lake. Então, essa é uma característica importante, né? A variedade do dado. Ele precisa ter uma performance alta de escrita, né? E então ele tem que possibilitar a ingestão, como a gente chama, né, que é trazer o dado para o Data Lake, a ingestão de dados em alta velocidade. Muitas vezes a gente precisa de respostas rápidas, né, com esse dado, tirar insights, fazer análise de uma maneira mais rápida. Então, eu preciso fazer a ingestão de dados de maneira veloz também, e essa escrita precisa ter alta performance. Pelo fato de a gente estar trabalhando com volume muito alto de dados, né? Quando a gente fala de Big Data e Data Lake, eu tenho que ter um custo baixo de armazenamento, senão vai ficar inviável eu ter esse tipo de solução. Então a gente precisa ter esse baixo custo de armazenamento. E todo o suporte à segurança, governança e etc. Né? Então, o Data Lake, ele vem, de fato, nos ajudar, né, a endereçar todas essas questões
E normalmente no Data Lake a gente trabalha com algumas camadas, né, que a gente chama de zonas aqui. Alguns tratam como bronze, silver e gold, outros tratam como dados brutos, né, dados processados, zona de acesso. Então depende muito da nomenclatura, mas basicamente a gente, quando cria um Data Lake, a gente cria uma área, né, de dados crus, dados brutos, que é da forma como ele vem da origem, seja essa origem um sistema transacional interno, seja essa origem uma rede social, uma API, enfim, qualquer origem, né, é válida quando a gente fala de Big Data, porque a gente quer cruzar esses dados, quer tirar insights disso. Depois disso, a gente geralmente tem uma camada de processamento desses dados, né, onde a gente vai fazer algum tipo de transformação, limpeza, né, agregação, eventualmente, e depois uma camada final, onde eu vou disponibilizar esse acesso, esses dados para acesso. E aí eu estou falando de acesso do usuário final, né, aquele mesmo, né, usuário que usava o BI pode vir a acessar aqui o nosso Data Lake. Eu posso disponibilizar esses dados para uma iniciativa de machine learning, inteligência artificial. Então a gente vai ver aqui quem são os consumidores desses dados, né, nos próximos slides. E eu preciso ter uma governança, né? Então eu preciso de fato ter um catálogo de dados, eu preciso ter uma área segura, eu preciso ter isso organizado, senão também não adianta, né? Alguns brincam que eu não posso ter um pântano de dados, né? Então a gente tem que ter de fato um lago de dados e não um pântano de dados. Pântano de dados seria aquela bagunça generalizada, onde os dados vão estar aqui simplesmente como se fosse um grande diretório, uma grande pasta, onde eu vou colocando os dados, os arquivos lá dentro. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo organizado, de algo bem governado, com camadas diferentes de processamento, com formatos diferentes de acesso. Tá? Então, isso que é um data lake consistente. E aí, a gente precisa entender, né, quem são esses usuários desse data lake, quem precisa desses dados. E aqui eu trago alguns exemplos. Né? Então, os cientistas de dados, sem dúvida nenhuma, hoje em dia são grandes consumidores desse data lake, porque eles vão tirar esses dados para novos insights, novas ideias, e vão tentar, com base nos dados passados, né, prever como vai ser o futuro, para que as organizações possam se organizar melhor. Então, eu vou prever, de repente, se um cliente é um possível fraudador, eu vou prever, de repente, uma determinada demanda, eu vou prever se ele vai comprar algum produto. Então, tudo isso é feito através dos processos, né, estatísticos, usando machine learning, usando algoritmos de inteligência artificial pelos data scientists. Né? Então, eles são grandes consumidores. Os usuários de BI, aqueles mesmos usuários, né, que já vinham consumindo os data warehouses tradicionais, eles podem continuar ou, né, porque a gente ainda continua com tecnologias de data warehouse, a gente vai ver que o data warehouse ainda pode complementar, né, essas arquiteturas de data lake, então eles continuam sendo grandes consumidores, podendo consumir daquela camada, né, gold ou camada de acesso do data lake que eu comentei. Os analistas de dados, né, então eles vão poder também entender o comportamento dos dados, né, para poder tomar decisões, e outros sistemas. Então, hoje a gente tem uma interoperabilidade muito grande, uma interconexão muito grande entre os sistemas, então a gente precisa disponibilizar esses dados, muitas vezes para APIs, muitas vezes para outros sistemas consumirem. Tá? Então, esses aqui são os principais consumidores, né, de um data lake. Né? Então, a gente vê que é um público bastante heterogêneo, bastante diferenciado e bastante grande. Então a gente precisa ter essa área aí consistente para que esses públicos, né, ou sistemas venham consumir essas informações. Bom, se a gente falar um pouco, né, de como começou, né, as tecnologias, né, de Data Lake e Big Data, a gente vai falar do mundo on-premises, né. Então, isso começou basicamente, né, como eu falei, há 10 anos atrás, o Hadoop, né, encabeçando aí essas tecnologias de Big Data. E no cenário on-premises, né, a gente vê que foi utilizado, seja com distribuição open source ou com distribuições comerciais do Hadoop, onde a gente tinha ali toda uma caixa, né, como a gente pode chamar, com todos os componentes
né, que fazem parte da solução. Então aqui a gente tinha toda a camada de armazenamento, né, lá no HDFS, que é o Hadoop File System, a gente tinha camadas de processamento de dados, podendo usar o Spark, por exemplo, podendo usar o próprio Hive, camadas de acesso ao dados, né, com Impala, enfim, uma série de componentes que estavam todos no mesmo local, todos na mesma caixa, né? Então, com isso, a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? A gente tem até hoje uma dificuldade muito grande de operação e manutenção, né? São ambientes complexos para se gerenciar. Então, a gente tem um esforço muito grande para manter um ambiente como esse, e a camada de processamento e armazenamento também acaba ficando na mesma solução, né, o que não necessariamente é bom, porque eu posso precisar do processamento não o tempo todo, eu posso precisar dele eventualmente em algumas horas do dia, tá? Então aqui a gente acaba muitas vezes tendo uma quantidade de recursos muito grande que ficam sem uso em alguns momentos do dia, né? Então é um ambiente que foi muito importante, né, para a gente evoluir com Big Data, mas hoje ele se torna muito complexo, muito caro, né? Então, a gente vem trazer os provedores de nuvem, a Huawei Cloud não é diferente, ela vem trazendo um novo conceito, né? Então, aqui só para exemplificar, né, a questão que a gente comentou do Data Lake de primeira geração, né, que é usando ali o Hadoop com servidores, máquinas virtuais, todos no mesmo ambiente. Então, a gente vê aqui que tinha alguns problemas, né, como a complexidade de manutenção e operação, os dados não necessariamente estavam ali integrados, estavam mais espalhados, tínhamos problemas de escalabilidade, né, porque a gente tinha máquinas, né, dentro dos data centers, que não é uma coisa simples você ampliar muitas vezes esses clusters, né, esses conjuntos de máquinas, e um trabalho forte de operação e manutenção. Tá, e tudo isso fez com que muitos projetos de Data Lake, né, não tivessem o sucesso desejado, porque se perdia muito tempo com problemas de ambiente, né, corrigindo problemas de ambiente, ao invés de analisar de fato os dados, que é o grande objetivo aqui do Big Data, do Data Lake. Tá? Então, a gente vem trazendo, né, uma nova geração de Data Lakes. Então, os Data Lakes em nuvem, eles trazem uma série de facilidades, então eu consigo ter um ambiente muito rapidamente, então ao passo que no Data Lake tradicional, né, utilizando tecnologias on-premises, eu tinha que fazer toda a instalação, configuração e manutenção dos ambientes, aqui não. Aqui a gente pode rapidamente ter um ambiente de Hadoop, ter um ambiente de Big Data e de Data Lake facilmente criado, né, com poucos cliques, e gerenciado pelo provedor de nuvem. Né? Então, aquilo que a gente demorava semanas, a gente passou a demorar horas e muitas vezes até minutos. Tá? Além disso, quando eu preciso de mais recursos, por exemplo, chegou um novo volume de dados que eu preciso processar, e eu estou aqui no meu gargalo de processamento, já não tenho mais tanta capacidade de processamento. A gente pode escalar isso de uma forma muito rápida e muito fácil na nuvem. Então, com poucos cliques, eu adiciono mais nós ou adiciono mais recursos, né? E somente no período que eu preciso, não preciso ficar com isso provisionado o tempo todo. Então, tudo isso trouxe uma grande agilidade, né, na parte de manutenção e operação do Data Lake, e toda a parte de provisionamento também. E aí, uma outra informação, um outro detalhe importante é que na solução tradicional a gente tinha, né, a camada de processamento junto da camada de armazenamento, né? E aqui a gente tira um pouco, quebra um pouco esse conceito utilizando a OBS. No caso daqui da Huawei, nossa área de armazenamento de objetos é a OBS, onde a gente consegue desacoplar a camada de processamento da camada de armazenamento. Então aqui a gente vê que a gente tem um pool de armazenamento, então os dados vão ser armazenados, o Data Lake de fato vai estar na Object Storage, e a camada de processamento ela vai estar desacoplada. Isso significa que a gente pode ter uma camada de processamento efêmera, ou seja, eu só vou usar a camada de processamento quando eu precisar.
eu não preciso ter ela o tempo todo disponível, que está me gerando custo, que está me gerando manutenção, né, no meu dia a dia. Então a gente vai trazendo esse conceito aqui de ter uma camada de processamento sob demanda e a camada de armazenamento mais barata e mais eficiente com a Object Storage. Tá? Então essa é a ideia do Data Lake de geração 2, que é o Data Lake que a gente vem trabalhando cada vez mais através dos serviços em nuvem. E aí começam algumas perguntas, né? Ok, então decidi, vou criar um Data Lake, né? Vou migrar o meu Data Lake, né? Que está no meu data center, no meu data center local para a nuvem. E aí algumas perguntas como, por exemplo, onde eu armazeno esses dados, né? Então, a primeira camada aí que a gente sempre comenta é a Object Storage, né, que eu já vim falando aqui dela, já vinha falando dela aqui em vários outros slides. Então, a camada de armazenamento de objetos, a OBS, ela vem trazer uma performance muito alta, uma resiliência muito alta, né? Então, a gente tem uma disponibilidade aqui de muitos noves, né, que a gente chama, vários noves. Por quê? Porque ela tem replicação desse dado, ela tem vários mecanismos onde ela consegue replicar esse dado e a gente consegue ter esse dado sempre disponível, né? Que era uma das coisas que o Hadoop trazia, mas para a gente ter essa alta disponibilidade lá no Hadoop, lá, né, no Hadoop tradicional, o custo acabava ficando muito alto. Então a gente consegue entregar uma altíssima disponibilidade com custo mais baixo, né, como a gente pode ver aqui. Alta performance, né? Então a gente tem aí toda a parte de conexões, né, simultâneas, clusters distribuídos, como eu comentei, várias cópias dos dados, toda uma camada de segurança também envolvendo a OBS, né? E a gente vai ver também que a OBS ela tem diferentes layers, né, diferentes camadas de armazenamento. Então eu posso ainda trabalhar com a temperatura do dado, né, dado frio, dado quente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Então a Object Storage, sem dúvida, ela se torna estratégica, né, para um Data Lake e a primeira camada de armazenamento. Então a gente tem lá as organizações por buckets, né, que a gente chama, e esses buckets pode, por exemplo, ser aquelas camadas, né, de dados crus, dados processados, né, dados acurados. Então a gente pode trabalhar isso em diversos buckets. E aqui, como eu comentei, né, a questão da temperatura dos dados, né? Então a gente tem a Object Storage, ela tem aqui uma camada de archive, né, que é a classe de armazenamento, depois uma classe de acesso infrequente, até a camada standard, né? Então nessa classe de archive, a gente vai ter um custo mais baixo. Se eu precisar do dado, eu vou esperar talvez alguns minutos para ter esse dado, mas geralmente a gente pode colocar dados que são raríssimas vezes acessados. Então a camada de archive ela serve para isso, que a gente chama de dados frios. Muitas vezes eu preciso, por questões de compliance, né, de regulamentação, armazenar esses dados por muito tempo, 5 anos, 10 anos, então a gente vai usar uma camada de armazenamento barata, né? Não faz sentido a gente usar uma camada nobre de disco, por exemplo, para armazenar esse tipo de dado. Então, a OBS traz essa possibilidade. Depois, dados infrequentes, né, de acesso infrequente, que são dados que eventualmente eu vou acessar, e aí eu vou pagar um custo mais baixo também, não tão baixo quanto a Archive, mas vou pagar um custo mais, não, um valor mais baixo, e vou ter esse dado um pouco mais rápido, e a camada standard, que é aquela camada onde eu vou estar acessando o tempo todo. Tá? Então, a gente pode considerar aqui, e aqui também eu consigo, né, ter outros recursos, outros serviços na Huawei Cloud, onde eu vou usar, né, os dados quentes, né, ou até mesmo dados temporários. Então a gente tem o DWS, que é o Data Warehouse Service, e aqui a gente já vai, né, falar um pouquinho do BI tradicional. Então, como eu falei, ele ainda é utilizado. Então, quando eu preciso de dados, né, estruturados, né, para atender várias necessidades aí de relatórios e tal, a gente ainda continua usando o DWS, né, como uma camada forte também de processamento, e o MRS, que é um cluster Hadoop gerenciado em nuvem, né, então a gente também tem um cluster Hadoop gerenciado em nuvem, e ele pode ser efêmero, né, então eu posso provisionar ele à medida da minha necessidade, né, e aqui eu posso armazenar esses dados mais quentes ou até mesmo dados temporários, tá? Mas a base do Data Lake, ela segue sendo a Object Storage. Bom, uma vez definido, né, onde a gente vai armazenar esses dados,
Então, a próxima etapa é como a gente vai ingerir esses dados, como a gente vai trazer esses dados para a Huawei Cloud. Bom, primeiro serviço, né, que a Huawei Cloud disponibiliza para esse tipo, né, de ingestão de dados é o CDM, é o Cloud Data Migration. É uma ingestão que a gente chama de batch, né? Então é uma ingestão que ela vai ocorrer de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, o CDM, esse serviço, ele vai nas origens de dados, seja elas quais forem, buscar esse dado, né? Pode ser um banco de dados relacional, pode ser um sistema de arquivos, pode ser um banco de dados NoSQL, né? Então o CDM ele vai buscar esse dado e trazer para a nuvem da Huawei, e onde ele vai armazenar, por exemplo, na Object Storage. Né, que aí já começa a compor o Data Lake lá naquela primeira camada, que é a camada de dados brutos, né, a Raw Data. Então o CDM ele vai trabalhar dessa maneira, né? Ele tem conectores para diversas fontes de dados, né? Então a gente tem uma lista bastante extensa de tecnologias que podem ser utilizadas, né? Então, eu tenho lá um banco de dados MySQL lá no meu data center e quero levar para a nuvem, para Object Storage, para compor meu data lake em nuvem. Ok, temos conectores. Eu tenho SAP, né? Então tudo bem, ele tem também conectores para SAP. Eu tenho um arquivo num sistema, né? Num FTP, num SFTP, enfim, ele também vai poder buscar esse dado nessas fontes. Então, ele é uma ferramenta que tem vários conectores, tá? Fácil de usar, né? Então, com poucos cliques a gente consegue definir origem e destino, e também é eficiente, ele tem um serviço gerenciado, né, por trás, então a gente também não precisa se preocupar, claro, existe uma máquina ali, né, existe um recurso computacional disponível para fazer essa transferência de dados, mas eu vou provisionar isso com poucos cliques, eu não preciso instalar absolutamente nada, e também a própria Huawei Cloud vai gerenciar esse recurso para você, então você não precisa também se preocupar com nenhum tipo de configuração, tá? Somente aquela da origem e do destino, tá bom? Então, o Cloud Data Migration, sem dúvida, é uma opção muito interessante. E quando a gente precisa, né, de um dado mais real time, como a gente chama, ou near to real time, a gente pode usar o Data Ingestion Service, que é uma espécie, né, de mensageria, né, como se fosse uma fila de mensagens, que a gente pode definir, né, produtores de informações nas nossas origens, então, né, eu posso o tempo todo estar alimentando essa fila de dados, e esse serviço, Data Ingestion Service, vai estar ingerindo esses dados de forma automática, né, nos outros serviços da Huawei Cloud. Então, eu posso, por exemplo, estar consumindo, né, a gente pode estar recebendo esse dado, né, de algum sistema que está enviando em tempo real, então conforme as transações vão acontecendo, ele vai já recebendo esse dado e ele já vai dando vazão a esse dado nas áreas de armazenamento da Huawei Cloud, geralmente na própria Object Storage, que é aquela primeira camada de armazenamento, né? Então, aqui é para quando a gente precisa de um dado mais real-time, muitas vezes, né, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? Isso é uma característica importante, né, numa solução de data lake, a gente poder usar esse dado para uma tomada rápida de decisão. Então, o Data Ingestion Service ele vai atuar aí nessa ingestão rápida de dados em real time. Bom, uma vez que eu tenha, né, essas definições, né, de como ingerir o dado, qual tecnologia eu vou utilizar e etc., muitas vezes eu vou precisar de uma orquestração desses processos, né? Então eu preciso, por exemplo, se a gente pegar o CDM, muitas vezes eu preciso dizer, né, para uma ferramenta que ela vai ter que buscar esse dado em alguma origem, né, seja ela relacional, não relacional, como a gente comentou, depois ele vai ter que fazer alguma transformação, depois ele vai ter que jogar numa camada, fazer outra transformação, então eu preciso ter muitas vezes uma sequência de jobs, uma sequência de rotinas para preparar esse dado, né, então a gente vai precisar de uma ferramenta de orquestração desses fluxos de ingestão de dados, né, ingestão e transformação. Então, para isso, a gente tem o Data Lake Factory. O Data Lake Factory também é um serviço que vai, né, colaborar de uma maneira visual, né, totalmente em nuvem, totalmente gerenciado, vai colaborar em todo o fluxo, né, de ingestão do dado e transformação do dado.
Então, eu posso aqui, por exemplo, agendar jobs. Então, supondo que eu queira que o CDM, né, que é esse serviço que eu comentei há pouco, busque os dados a cada 4 horas em algum banco de dados para trazer para o Data Lake. Eu posso definir isso dentro do Data Lake Factory. Então, eu vou criar um job no CDM e depois vou falar para o Data Lake Factory que ele tem que agendar esse job a cada 4 horas e na sequência que ele ingerir esse dado, né, que esse job do CDM for executado, ele já vai executar alguma transformação para transferir esse dado de uma camada para outra. Todo esse fluxo pode ser organizado e orquestrado dentro do Data Lake Factory. Tá? Então, essa é a função do Data Lake Factory. Bom, ok, então definir como, né, onde armazenar, como ingerir, quais as possibilidades, batch, no caso do CDM, o real time no caso do DIS, como eu vou processar esse dado, ou seja, como eu vou passar esse dado naquelas camadas, né? Como é que eu vou limpar esses dados. A gente está falando aqui muitas vezes de grandes volumes de dados, a gente está falando de agregações de dados, a gente precisa fazer todo um processamento, olhar um volume imenso de dados para às vezes chegar num resultado. Então, como é que eu vou fazer esse processamento de dados e depois como é que eu vou acessar esse dado? Então, aqui a gente tem algumas tecnologias, né? A gente já falou até do MRS, o MRS é um cluster Hadoop, né, gerenciado, então é um cluster onde a gente não precisa instalar, não precisa configurar nada, né, e a gente vai ter todo o universo Hadoop à disposição para ser usado, tá? E eu posso também provisionar esse cluster Hadoop de acordo com a minha demanda, então eu não preciso ter ele ligado o tempo todo, eu posso de manhã, por exemplo, ligá-lo, desligá-lo à noite, eu posso ligá-lo só na madrugada para executar alguma operação de processamento na madrugada, então são várias possibilidades, uma flexibilidade muito grande. E também eu posso escalar, né? Automaticamente. Então, de acordo com a minha demanda, né, eu posso definir algumas regras onde esse cluster vai escalar, vai aumentar o tamanho dele, vai adicionar mais nós, ou ele vai ser diminuído, né, se eu não estiver precisando mais. Tá? Então, a gente pode definir toda essa elasticidade dentro da própria plataforma. E aqui eu posso usar Spark, eu posso usar o próprio HDFS, embora, né, ele trabalhe de forma integrada com o Object Storage, então a gente recomenda que o Data Lake ele fique no Object Storage. Lá eu posso usar diversos formatos de arquivo, a gente pode usar ferramentas também de ingestão, como Flume, como Kafka. Então, aqui nós vamos ter todo o universo, né, do ecossistema Hadoop à disposição. Tá? Então, é uma maneira que a gente tem para processar esses dados. A outra maneira, né, quando a gente fala de dados um pouco mais estruturados, onde a gente precisa de uma menor latência, é o Data Warehouse Service. Né? Aqui a gente vai usar uma modelagem mais voltada para BI, mas é um serviço que fornece uma capacidade de processamento muito grande. Né? Então, ele trabalha no modelo MPP, que é o Massive Parallel Processing, onde a gente tem vários nós aqui, nós coordenadores e vários nós de dados, né? Então a gente vai conseguir trabalhar de uma forma distribuída também dentro do DWS, do Data Warehouse Service, e a gente vai poder ter uma capacidade muito grande de processamento de dados. Tá? Então aqui a gente vai poder fazer vários ETLs, vários jobs, né, de transformação de dados, podendo preparar esse dado para um consumo no modelo de BI, por exemplo, um modelo Star Schema, né, um modelo Snowflake. Então a gente vai poder usar o DWS nessas situações. Tá? Então ele tem aqui várias interfaces, então eu posso conectar ferramentas de BI, por exemplo, no DWS. Né, então aqui seria mais a camada final de acesso, né, já modelada. Então a gente pode acessar isso através de drivers JDBC ou DBC, como eu falei, né, é um cluster MPP, então com alto poder de processamento paralelo. Como é um serviço gerenciado também, então toda a parte de backup é automatizada, então não preciso me preocupar com backup. A própria Huawei Cloud vai fazer os backups automaticamente e ele fornece várias ferramentas, né? Então eu posso acessar o banco de dados, né? No fundo isso aqui é um banco de dados baseado em Postgres, tá? Então a gente vai poder utilizar esse banco de dados para fazer consultas SQL, por exemplo, né? Então a gente tem toda uma ferramenta, um ferramental que vai permitir esse acesso.
que é o SQL Data Studio. E também, se eu estiver vindo, né, se eu estiver usando atualmente data houses como Teradata, dentre outros, a gente tem algumas ferramentas de migração que aceleram, né, a migração para o Data House Service. Tá? Então, é um produto bastante completo, uma solução bastante completa de Data House. Um outro serviço aqui muito interessante, né, que é um serviço que vem se tornando cada vez mais forte, né, porque ele usa o conceito de serverless, é o Data Lake Insight. Né? O Data Lake Insight ele tem várias finalidades. Tá? Basicamente, as duas principais são processar dados usando o Spark, né, então eu posso processar grandes volumes de dados, né, usando o Spark dentro do Data Lake Insight no modelo serverless. O que significa isso? Eu não preciso provisionar os recursos, eu não preciso criar o meu ambiente para esse processamento. Eu simplesmente crio um job no Spark e digo que eu quero executar esse job. O Data Lake Insight vai pegar esses recursos de um pool de recursos, vai processar o seu dado e vai devolver esses recursos para o pool. Se eu usei, por exemplo, por 1 hora ou 2 horas, se meu processamento demorou esse tempo, o cliente só vai pagar por esse período. Por isso que ele chama serverless, né? Então eu não vejo, né, a criação desses servidores, eu não vejo a criação desse ambiente. Eu simplesmente defino o tamanho do ambiente, né, da minha capacidade de processamento, disparo o job, né, o script que eu quero fazer o processamento do dado e o restante a Huawei Cloud vai fazer automaticamente. Né? Então, por isso que ele tem essa nomenclatura serverless, sem servidor. Né? Obviamente tem um servidor por trás, mas isso é muito transparente, né? Não é uma preocupação do cliente. Então, a gente chama de serverless. Outra função importante do Data Lake Insight é a capacidade de fazer a gente consultar dados em diversas origens. Então, aquele dado que a gente já ingeriu e colocou lá na Object Storage, a gente pode fazer a consulta diretamente pelo Data Lake Insight. Então, ele suporta comandos SQL, ele vai usar o engine do Spark, né, por trás, e a gente pode consultar direto no Object Storage, a gente pode consultar em bancos de dados relacionais da Huawei, a gente pode consultar em outros tipos de banco NoSQL também da Huawei. Então, o DLI, além de ter a capacidade de processar os dados, ele também tem a capacidade de consulta a esses dados e eu posso mesclar, né, dados de várias fontes dentro do DLI. Tá? Então, ele tem várias, né, várias funcionalidades, né, várias questões aqui como compatibilidade com a Apache Spark e Apache Flink, ele pode ser também acessível por JDBC a DBC, né, tem uma alta performance, então como ele usa Spark, né, por trás, então ele usa muito poder de processamento em memória, né, então tem essa característica, e baixo custo pelo fato de a gente só pagar de acordo com o uso. Né? Então, se eu estou executando, se eu estou usando algum job, né, se eu estou rodando algum job, eu vou pagar naquele momento, e se o job não estiver em execução, eu não vou pagar. Tá? Então, o Data Lake Insight ele vem se tornando estratégico, tanto para a parte de processamento dos dados, quanto para a parte de acesso aos dados. E aí, como é que a gente reúne essas peças? Né? Então, a gente falou aqui de várias tecnologias, né? Falamos um pouco de conceito, de Data Lake, falamos dos serviços que a gente pode usar para construir Data Lake, só que eu preciso agora ter uma visão geral, né, do meu Data Lake ou da minha solução de Big Data aqui na Huawei Cloud. Então, nessa figura, né, a gente vê as possibilidades, né, então aqui eu até tenho alguns componentes que eu não mencionei, mas os que eu mencionei estão aqui. Ó. Então, eu vou ingerir esse dado, né, aqui nesse quadrado é a Huawei Cloud, então eu posso estar usando aqui fontes externas, né, a Huawei Cloud, e aí eu posso ingerir esses dados através do GIS, né, no formato real-time, o CDM no formato batch, né, esse dado ele pode já estar sendo armazenado dentro de uma Object Storage, tá, depois acessado pelo DLI ou pelo próprio DWS, né, num modelo mais BI, né, e aí depois também ser acessível por ferramentas de BI, como por exemplo Power BI,
Tableau, né, que são ferramentas de mercado muito populares. Aqui a gente tem outros componentes, né, como por exemplo DRS para replicação de banco de dados. A gente tem o Model Arts para a parte de ciência de dados, então uma plataforma para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, por exemplo. Um serviço também de visualização de dados que é o DLV. E o DAIU, né, que é a nossa camada de governança desse Data Lake, também é um ponto muito importante, como eu comentei lá atrás, né? Governança é um tema de extrema importância quando a gente fala de Data Lake, tá? Então aqui é um exemplo, né, de como a gente pode construir uma solução, né, um Data Lake inteligente usando os serviços da Huawei Cloud. Aqui uma outra visão, né? Então quando a gente olha o que a gente chama de pipeline de dados, que é o processo que vem desde a ingestão até o consumo do dado, a gente também consegue ver que a Huawei Cloud fornece serviços, né, para todas essas camadas. Então, quando a gente vem lá desde as origens de dados, né, das mais variadas possível, aí com a captura, CDM, batch, tudo aquilo que a gente já viu, agora numa outra visão, né? Então, captura, armazenamento, transformação, publicação e consumo, tá? É uma outra visão e aqui para mostrar nessas caixinhas, né, como cada serviço da Huawei Cloud pode atender a cada uma dessas etapas do pipeline de dados. Bom, dado, né, esses alguns conceitos, né, e como esse serviço da Huawei Cloud pode nos ajudar a construir data lakes, eu queria fazer uma demonstração, né, quero fazer uma demonstração para vocês, uma demonstração mais simplificada, né, mas basicamente a gente vai usar esse passo 1 e passo 2, que é o Data Ingestion Service e o DLI. Tá? Então aqui a gente vai simular aqui um sistema de origem, né, gerando dados, né, e a gente vai ingerir esses dados near to real time, né, muito próximo do tempo real, para a Huawei Cloud. Então a gente vai usar aquele serviço DIS, né, que é o Data Ingestion Service, que eu comentei. Ele possui um agente, né, então quando você adquire o serviço, você já pode baixar um agente que vai poder enviar esses dados para essa fila, né, de mensageria. Então a gente vai simular esse ambiente. Esses dados vão ser gerados aqui da minha máquina, direto para o DIS. O DIS automaticamente vai processar e salvar no Object Storage, né? A gente vai utilizar o DLI para fazer o consumo dos dados. Então, o DLI vai usar o Spark aqui por trás, vai fazer a consulta dos dados diretamente no Object Storage, tá? Poderia ser também com DWS, né? A gente vai, até pelo tempo aqui da nossa Open Class, a gente vai usar o DLI nesse momento, poderia ser com DWS também, essa demo, tá? Então, agora a gente vai entrar no ambiente da Huawei Cloud para a gente fazer essa demonstração para vocês. Bom, então vamos para a nossa demonstração. Aqui eu estou na console da Huawei Cloud, então eu já entrei com minha conta, meu usuário e senha. Nesse menu, a gente pode observar todos os serviços que a Huawei Cloud oferece, né, nas mais diferentes categorias. E aqui, né, pelo nosso tema de hoje, Data Lake, a gente vai se concentrar um pouco mais nos serviços aqui de Enterprise Intelligence, onde a gente vai usar basicamente o Data Lake Insight para fazer ali as análises rapidamente dos dados, e o Data Ingestion Service. Tá? Então aqui é onde a gente vai fazer aquela camada de ingestão, né, dos dados. A gente vai usar um formato aqui próximo do tempo real, vou mostrar para vocês. E na camada de armazenamento, né, que vai ser a base do nosso Data Lake, a gente vai usar a Object Storage como repositório principal. Tá? Então, se a gente vier aqui no nosso Object Storage, né, aqui eu tenho a interface do serviço já. Então, eu criei um bucket de uma forma bastante simples, né? Eu criei aqui pelo botão bucket, e dentro do bucket eu chamei esse bucket de casos COVID. A gente vai falar um pouquinho aqui de qual é o dado que eu estou inserindo aqui para mostrar para vocês. E aqui na parte de objects eu tenho um diretório, uma pasta chamada data, onde esses dados vão cair, tá? Onde esses dados vão começar a ser ingeridos. E depois a gente vai fazer a análise pelo Data Lake Insight diretamente nos dados que a gente está ingerindo aqui no nosso Object Storage através do DIS. Tá? Então, os dados que a gente vai trabalhar, basicamente, eu peguei um arquivo, né, com dados de casos de Covid de janeiro,
né? Então aqui a gente tem vários arquivos aqui quebrados, então a ideia é que a gente possa simular o envio desses dados, né, de tempos em tempos, e que isso já seja automaticamente ingerido pela solução de Data Lake e armazenado corretamente. Tá? Então aqui a gente vai dar uma olhadinha rapidamente nos dados. Então aqui eu tenho o município, eu tenho aqui a quantidade de casos confirmados, o estado, etc., né, e a data. Então a gente vai poder aqui trabalhar, ver rapidamente esses dados. Então, a gente vai ingerir essas informações no Data Lake, né? E a gente vai usar uma componente que é o agent do GIS, né? O GIS, ele tem um componente que já vem com a ferramenta, que é o GIS Agent, e ele vai ser usado para envio dos dados para a Huawei Cloud. Não é a única forma, né, possível de enviar esses dados para a Huawei Cloud, mas é um acelerador. Então, se eu tenho arquivos aqui no meu file system, se eu tenho arquivos locais, eu posso usar esse agente para mandar os dados para a Huawei Cloud de uma maneira automática e próxima do tempo real. Tá? Então, aqui, basicamente, o que eu vou fazer é, nessa pasta de configuração, configurar esse arquivo, né, YAML. Então, aqui eu vou colocar a região que eu estou trabalhando, as minhas credenciais de acesso, qual que é o stream que eu criei lá no GIS, né, já vou mostrar para vocês o que é o stream aqui no GIS. E aqui, qual que é o diretório, né, que ele vai estar escutando para mandar esses dados, tá? Então, essa é basicamente a maneira que a gente vai usar para mandar os dados. E aí eu vou abrir o serviço GIS, para vocês verem. Então, esse aqui é o GIS, eu vou criar um stream. Tá? O stream nada mais é do que qual que é o recurso computacional que eu estou usando e algumas definições, né, dessa minha fila. Então, eu vou dar um nome para ele. Eu vou dizer quantas partições eu quero. Então, dependendo do volume de dados que eu esteja trabalhando, talvez eu precise de mais partições para quebrar esse dado, né, e ter uma entrega eficiente. Posso definir também o período de retenção, posso definir também o tipo de arquivo que eu vou trabalhar. Então, aqui a gente vai trabalhar com CSV, tá? Então, de uma maneira simples, a gente cria esse string, e depois que a gente cria esse string, eu criei um string chamado GISstring, né? GIS Open Class, e aí depois que eu crio esse string, eu vou definir onde eu vou jogar os meus dados, né? Então aqui eu já vejo alguns números, né, da minha gestão de dados. Então, posso ver quantos dados estão sendo ingeridos, fazer todo um acompanhamento, né, dessas mensagens que vão chegando. E aqui eu vou definir uma dump task, que nada mais é do que uma tarefa que vai enviar automaticamente os dados para onde eu definir. Tá? Então, eu disse que eu quero enviar os dados, né, que estão chegando para Object Storage, Bucket Casos COVID e o diretório Data, que a gente viu aqui na Object Storage criado. Tá? Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, eu defini o serviço aqui no GIS, né, como ele deve se comportar, o que eu quero que ele faça. Eu configurei o meu agente para que ele possa trabalhar corretamente, né, com essas definições. E agora, eu vou voltar aqui no diretório bin desse agente, eu tenho aqui um inicializador que vai começar a enviar os arquivos. Tá? Então, eu disparo a inicialização, né, ele vai já começar a escutar o diretório. Que diretório? Diretório demo, né? Então, aqui onde eu coloquei os meus CSVs, eu tenho um subdiretório chamado demo, que no momento está vazio, e aí conforme eu vou jogando esses arquivos para lá, então agora eu tenho 5 arquivos aqui no diretório demo, esse agente, ele está escutando esse diretório e já mandando esses dados lá para o Object Storage. Tá? Então, nesse momento, ele está quebrando esses CSVs e mandando porções de informação lá para Object Storage. Tá? Então, se a gente voltar para a console da Huawei Cloud, aqui no monitoramento do GIS, eu vou poder ver, né, esses novos dados chegando. Então, daqui a pouco a gente dá um refresh aqui para ver esses novos dados chegando. E aqui na Object Storage, né, que é na nossa camada que a gente definiu onde o dado deve chegar, eu vou dar um refresh
né, para observar, ó, já chegaram 2 arquivos, né, então os dados já estão começando a chegar, e aqui a gente já começa a simular um processo, né, de fluxo contínuo de informação. Tá? Então, se eu quiser colocar mais dados, eu vou lá, agora eu vou pegar mais 5 arquivos e vou continuar na pasta demo, e o agente vai continuar trabalhando para enviar esses dados lá para o Object Storage. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai dar alguns refreshes aqui. Ó. Já caiu mais um arquivo, já estamos com 3 arquivos, ele vai consolidando, né? Então, pela configuração que eu fiz, ele consolida e depois despeja. Né? Então, tem várias configurações possíveis. E aí, uma vez que o dado está aqui, eu quero analisar. Então, eu vou usar uma outra ferramenta, que é o Data Lake Insight. Tá? Aqui já está aberta a ferramenta, esse é o menu dela. Então, aqui a gente tem várias opções, né? Eu posso definir como fazer um gerenciamento dos dados que eu estou usando no Data Lake, posso definir diferentes conexões de dados, posso definir uma fila, né? Que é quanto o recurso computacional que eu vou usar para ele processar, para fazer a leitura dos dados, né? E aqui eu tenho um SQL Editor. O SQL Editor é, de fato, né, uma ferramenta aqui interna do DLI, onde eu posso escrever queries usando aí comandos SQL padrão. Tá? Então, é aqui que eu vou usar para analisar os dados, é essa ferramenta que a gente vai usar aqui como exemplo. Né? Então, eu vou criar um banco de dados dentro do DLI, lembrando que ele está usando o Spark, né, como a engine principal aqui desse motor aqui de leitura e de criação, né, dos objetos. Então, eu vou estar trabalhando aqui diretamente com o Spark por trás, mas é transparente isso para o usuário. Então, eu já criei meu banco de dados aqui DB Covid, e aqui eu vou criar uma tabela, né, eu já conheço a estrutura dos dados, então eu vou criar uma tabela com vários campos, e vou apontar lá para aquele bucket da OBS, que é o mesmo bucket que a gente viu aqui, que estão caindo, né, os meus CSVs. Né? Então, inclusive, já deve ter mais alguns aqui chegando. Né? Se eu der um refresh, já vai chegando mais arquivos. Tá? Então, eu fui lá e defini que esse é o local. Então, eu vou criar aqui a minha tabela, né, externa. É uma tabela externa porque eu não preciso materializar o dado no DLI, eu posso deixar ele só na Object Storage. Né? Então, ele já criou a tabela. Se eu acessar aqui o banco de dados, eu já vou ver que tem uma tabela externa de casos COVID, e aí eu já posso fazer minhas consultas aqui em cima dessa tabela. Então, eu vou selecionar aqui a coluna de data, eu vou somar todos os novos casos confirmados e vou fazer um agrupamento por estado. Então, eu quero só os casos do estado de São Paulo. Né? Então, aqui eu executo a minha consulta, ele vai, né, usar aquele conceito que eu comentei, né, de serverless. Então ele vai pegar lá do pool de recursos algumas unidades computacionais para poder fazer a consulta aqui e devolver o resultado. Ó, ele já consultou, né, então aqui eu já tenho a minha consulta por data, né, e aqui eu tenho a somatória de casos. Eu posso ver isso aqui, por exemplo, no formato gráfico. Né? Então daqui mesmo eu já pego um gráfico de barras, então eu quero pegar a data, novos casos, ó, eu já consigo ver quais são os dias, né, que estão aí tendo picos de casos. Né? Então, aqui rapidamente eu já tenho uma análise de dados dentro do meu Data Lake. Eu poderia cruzar esses dados com vários outros dados que a gente está usando. Tá? Então, se eu colocar mais dados aqui, a gente vai continuar vendo, né, outras novas informações. Né? Então, aqui tem mais dados chegando. Ó, que hoje agora já estou com uma quantidade bem maior de arquivos. Isso aqui pode ser contínuo, né? Então, o agente segue trabalhando, enviando os dados para o Object Storage, os dados vão chegando lá, daqui a pouquinho ele já vai começar a mostrar novos dados, ó, já tem novos arquivos chegando. A gente pode refazer a nossa consulta, né? Deixa eu aqui rodar de novo essa query. A gente pode refazer a nossa consulta. Lembrando, né, que esses dados, a gente está trabalhando com volume pequeno de dados na demonstração, mas ele tem capacidade computacional para consultar grandes volumes de dados. Né, então, eu poderia colocar aqui terabytes de dados, que ele iria, né, usar todo esse recurso computacional do Spark para poder fazer essa consulta. E, novamente, agora eu tenho aqui
os meus dados atualizados, né? Então, cada vez que eu faço a consulta, eu posso ter um cenário aqui diferente de acordo com a chegada de dados. Ó, aqui já chegou mais alguns dados novos, então a gente consegue continuamente estar analisando isso e para poder, de repente, fazer alguma tomada de decisão, entender ali onde está mais crítico, tomar alguma ação. Tá? Então, é um exemplo simples, mas que mostra a facilidade aí de a gente poder trabalhar um pipeline mínimo de dados, desde a ingestão do dados, armazenamento e consulta, né? E aí eu posso aqui, usando os recursos do DLI, também definir uma governança, definir quem vai acessar essa tabela, posso restringir acesso, por exemplo, dentre outras possibilidades. Tá legal? Então, essa foi a demonstração aí de usando alguns serviços da Huawei Cloud de maneira rápida, aí podendo usar alguns recursos de Data Lake. Bom, pessoal, esse foi o nosso Open Class de hoje, com o tema Data Lake. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade aí para mandar suas dúvidas e comentários e até uma próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado. Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. Criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos.